Tudo bem, gente? Vocês estão bem? Espero que todos e todas estejam bem, na paz e na graça de Cristo Jesus. Que aonde chegar esta mensagem, que chegue paz, alegria, felicidade, compreensão e amor. A Bíblia diz que para tudo existe lei, menos para o amor. O amor é sem fronteira. Não existe lei. Não existe poder contra o amor. Gênesis capítulo 12, versículo 23, diz assim Deus para Abraão. Disse assim Deus para Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Nunca amaldiçoe ninguém, principalmente um homem de Deus. Você quer ter suas conclusões, suas opiniões? Tudo bem. Mas você amaldiçoar? Não pode, porque Deus disse que quem abençoasse Abraão seria abençoado. E quem abençoasse Abraão seria abençoado. Quem amaldiçoasse seria amaldiçoado. Não porque Deus amaldiçoa, mas porque a própria lei, a própria atitude da pessoa amaldiçoa ela. Escute bem. Deus não chama o seu povo para amaldiçoar, jamais. E sim para abençoar. Eu não sei hoje, mas algum tempo atrás, muitos ministérios colocavam pastores jovens, 17 anos, 16 anos, colocava menino, largava os estudos, trabalhos, família, com 15 anos, 16, 17 anos de idade. Porém, jovem demais, sai pelo meio do mundo, desamparado, que a igreja não apara mesmo. A verdade é essa. Pelo menos no meu tempo, não. Hoje eu não sei. Mas os jovens vão fazer a obra de Deus, entre aspas, a obra de Deus, estranho, né? E sair pelo mundo afora. Sem mãe, sem pai, sem irmão, sem parente, sem aderente, como diz o ditado. E aí, aqueles jovens, meninos, de 16, 17 anos, começam a sentir falta de uma esposa, de uma companheira, né? Porque sozinho vai crescendo, vai desenvolvendo, vai precisando de alguém. De alguém. Um certo dia, um pastor que entrou muito jovem na obra, se é que eu posso chamar de obra de Deus, já estava em volta de 20 anos, 22 anos, entrou muito jovem. E tinha, como muitos tinham, não sei hoje, não sei você, talvez você é um pastor que tem 50, 60 anos, mas começou jovem demais e sentia falta do que eu vou falar aqui agora. E aí os pastores entravam muito novo, muito jovem, 17, 16 anos, o tempo ia passando, entrava com 17, 16 anos, e aí ia passando, chegava a 19, 20 anos, 22 anos, 23 anos, solteiro. Que eu acho erradíssimo colocar jovem de pastor, ainda mais solteiro. Lógico, você não vai casar um jovem de 16, 17 anos, então não coloque de pastor. Pode dar grandes problemas, mesmo sem a pessoa querer. Mas a falta de uma companheira, a falta de alguém que possa estar do lado do pastor. Então, o pastor entrou muito jovem, quando chegou com uns 20 anos, 22 anos, ele disse, eu quero casar. Aí começa aqueles jovens, aquele monte de jovem querer casar,
vai para a igreja, onde tem muitas obreiras jovens, né? Começa a se entrosar, e aí começa esse desejo de querer casar. E um certo dia um pastor tinha entrado muito jovem e já estava com 20 anos, 22 anos, mais ou menos. Ele disse que tinha desejo de casar. Há um pastor líder de um estado, que eu não vou citar o nome aqui, disse, você vai casar. Você está com vontade de casar, mas fique sabendo de uma coisa. Você vai casar e vai pedir para descasar. Eu não sei se o pastor estava falando aquilo, amaldiçoando o jovem pastor. Não é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes são palavras mal colocadas. São palavras mal pronunciadas, malditas. Maldita. Você diz uma palavra e ela é mal, sai mal. Por isso que Deus disse para Abraão no capítulo 12, abençoarei os que te abençoarem, te amaldiçoarei, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas bendita vai ser a nação da terra através de você, Abraão. Por que o pastor não abençoou o jovem pastor? Né? E aí o que acontece? O pastor foi lá, o pastor líder, um estadual, já experiente, com 50 e poucos anos, acredito eu. Um pastor muito jovem, 20, 22 anos. E ele falou assim, você está querendo casar, você é dado para casar, mas você vai pedir para descasar. Peraí, irmãos. Você só pede para descasar se você estiver sofrendo, aflito e mal casado. É ou não é? E isso eu digo para vocês. Tem pastores sofrendo. Não somente pastores, mas esposas de pastores sofrendo por causa de palavra maldita, mal pronunciada, mal falada, palavras de maldições. Jesus chamou a gente para abençoar. E hoje a gente podemos ver muitos pastores, obreiros, vivendo mal. Não porque premeditou, porque projetou isso, gente. Ninguém projeta sofrer, ninguém projeta o sofrimento, nem o próprio diabo projeta o sofrimento. Apesar dele querer ser igualmente a Deus, mas a vontade dele não era sofrer, não era se tornar um demônio. Né? Lógico que ele não queria se tornar isso, ele queria se tornar semelhante a Deus. Mas tem coisas que é impossíveis. Tem coisas que é impossíveis. Ainda mais querer ser igualmente a Deus. É ou não é? Outra coisa, irmãos. Se você está numa determinada igreja, congregação, isso vai para os pastores. E aquela pessoa não quer mais ficar ali, não está se sentindo mais bem ali, e querer sair. Qual o problema dela sair daquela congregação, daquele ministério, daquela denominação? Nenhum. Eu já vi pessoas dizer assim, se você sair daqui, você vai ficar amaldiçoado, você vai ficar amaldiçoada. Sabe por que você não constrói sua casa, você não tem seu emprego, sua renda? Porque você saiu da igreja tal. Não, irmão, isso não é bíblico. Isso não é profético. O que me torna amaldiçoado é as minhas atitudes erradas. É as minhas maus atitudes. Não é porque eu saí da igreja A, igreja B, igreja C. Não. Paulo e Bernabé, né, se desligaram um do outro. Sem briga, sem contenda, foram para um ministério diferente. Mas o ministério sempre de pregar a palavra de Cristo. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Então, não amaldiçoe ninguém, não amaldiçoe. Lógico que eu vou falar por mim, quando eu vejo que uma coisa está errada, o que eu digo? Se você não mudar a sua atitude, se você não parar de fazer assim e passar a fazer assim, você não vai ser ninguém. Você não vai conseguir algo na sua vida. É errado falar isso? Não. Isso é um alerta. Já tem pessoas que dizem, olha,
você está amaldiçoado. Se você sair da igreja A, igreja B, igreja C, você está amaldiçoado. Eu já vi pastores dizer assim, se você não falar em línguas, então o seu ministério não está aprovado. Então os apóstolos de Jesus, complicado, né? Porque a Bíblia não fala que todos os apóstolos falaram em língua. E fala poucas vezes de falação de línguas estranhas, gente. Né? Então, a única coisa que existe, que não existe lei, que não existe condenação, é para o amor. Contra o amor não existe lei. Então, às vezes, o pastor lá falou isso sem mal intenção. Mas as palavras é o que Deus falou para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí bendito será a nação da terra por teu intermédio. Né? Então nós temos que entender, irmãos, que Jesus, ele nos dá bênção e nos dá autoridade para abençoar. Essa é a verdade. Agora eu volto atrás de novo. Um pouco atrás. Uma coisa é eu dizer, você está amaldiçoado. Outra coisa é dizer assim, se você não mudar as suas atitudes, você não vai conseguir nada, não vai ser ninguém. E não vai. Tem certas decisões que nós tomamos que nós estamos colaborando para não ser ninguém na vida. Mesmo dentro de uma igreja. Mesmo em cima de um altar, mesmo falando em línguas, mesmo pregando, cantando hino, louvando, como muitos dizem que louvor, né? Louvor para muitos é só música. Adorar é só música. Não foi isso que aconteceu com Tomé. A Bíblia diz que quando Tomé viu que Jesus era o Cristo ressuscitado, a Bíblia diz que ele dobrou o joelho e adorou. Quer dizer que ele cantou. Então quer dizer, temos que saber interpretar a palavra de Deus. Talvez você está dentro de uma igreja, é igual muitos pastores falam assim, desengrejado. A palavra desengrejado não existe na Bíblia, irmão. Até porque no Velho Testamento nem igreja tinha. No Velho Testamento nem igreja tinha. E os homens de Deus eram muito usados por Deus, talvez mais do que nos dias de hoje, no Velho Testamento. Talvez a pessoa faça desengrejado para poder atrair povo para ele. Mas tudo bem, não estou dizendo que você não tem que congregar, você tem que congregar. Mas às vezes a pessoa está engrejado dentro de um templo, mas está desengrejado da igreja de Cristo. E às vezes a pessoa está aqui fora, está desengrejado de 4 paredes, mas está engrejado com a igreja de Cristo, que é o amor à graça. Porque contra o amor não existe lei. Tem pessoas que estão engrejadas fisicamente, está em 4 paredes, mas está desengrejado da igreja de Cristo. Já tem pessoas que às vezes congregam pelo YouTube, pelas redes sociais, e é mais engrejado com a igreja espiritual de Cristo do que muitas pessoas que congregam numa igreja física, numa igreja de 4 paredes, pula, fala em língua, canta, mas às vezes o amor está longe do coração dela. Então tome cuidado. Tome cuidado. Você vai casar, mas você vai pedir para descasar. Isso é maldição, gente. Tome cuidado. E tem muitos homens e mulheres de Deus sofrendo por causa de uma palavra maldita, mal falada, mal pronunciada. Comente aqui sobre esse vídeo. No nome de Jesus. E para finalizar, se você sair de uma igreja dessa daí e ir para outra, para eles você está amaldiçoado, porque para eles a igreja de Deus é somente a deles. Isso é antibíblico. Isso não é profético. Deus abençoe.